A RFM põe os pontos nos is. Uma hora de conversa com as mais destacadas figuras da nossa região. A RFM põe os pontos nos is. E muito bem, esta parte também, e, portanto, mas já vão ter condições, portanto, arranca dia 21 de julho, é a próxima temporada? É a época do futebol sénior, arranca no dia 21 de julho. Portanto, vão precisar, e estão a ver se conseguem arranjar uma forma de melhorar um pouco as bancadas. Com certeza, mas iremos articular isso com a Câmara Municipal, com quem, desde já, posso dizer, temos tido a maior receptividade. Muito bem. E, portanto, relações com a Câmara Municipal estão... Com certeza. Estão em Nós bom também estado, fazemos por isso, também somos boas pessoas, não é? Claro. E tem resultados, também mostra algum trabalho, sim, não é? Sim. António Duarte, eu sei que vocês têm... É o Amarante Futebol Clube, portanto, o futebol é a grande atividade. Eu sei que vocês têm uma secção de montanhismo, não sei se vinha preparado para me falar um bocadinho sobre isso. Porque esta secção de montanhismo, o que é que fazem exatamente? A secção de montanhismo faz todo sentido, em minha opinião, em estar integrada no Amarante Futebol Clube, e nós recebemos-los com todo o gosto, porque estamos a falar de uma ocupação do tempo que é lazer, desporto, um contacto direto com a natureza para o bem físico e psicológico, e acho que está bem entregue, eles estão bem entregues, estão com pessoas bastante conhecedoras do que é essa realidade, melhor que eu, como é evidente. Claro. E há poucos dias comemoraram os 25 anos da sua existência, as Bodas de Prata, e penso que tem todas as condições e tem tido uma adesão bastante forte à sua atividade, e nós, pela nossa parte, pelo menos eu, enquanto for Presidente do Amarante, aquilo que nos for possível, o que for possível, iremos dar o apoio ao montanhismo. Como sabe, eles têm a sua sede dentro das instalações do clube, são pessoas que, na sua maioria, não diria, mas também são dirigentes do próprio clube, do Amarante, e, portanto, temos uma articulação fácil, damos-nos bem, e penso que é uma atividade que está ali no clube que não traz qualquer prejuízo, antes pelo contrário. Só aqui, hipoteticamente, daria aumento talvez para o Amarante explorar outras atividades esportivas no futuro, ou isso neste momento está fora de questão? Neste momento o nosso objetivo é explorar bem as que temos. As bem as que vocês têm. Já não é pouco. Já é bastante trabalho. António Duarte, muito obrigado. Depois, daqui a pouco também voltamos assim um bocadinho. Vamos falar agora com o Pedro Pinto, que é o treinador da equipa de séniores. Pedro Pinto, parabéns. O Amarante chega ao terceiro lugar, final da temporada, terceiro lugar, 35 pontos, a 4 pontos do Salgueiros 08 e acho, se não me engano, a 3 pontos do Gondomar. Pois corrija-me se eu estou errado ou não pus aqui os pontos. Faça-me aqui um balanço da temporada aqui na divisão, acho que é a Série C do Campeonato Nacional de Séniores, se não me engano. Ora, bom dia, obrigado pelo convite. Bom, isto temos que efetivamente levar mais ou menos a um ano atrás. Que eu estou convencido que fui convidado pelo Presidente, que o meu amigo António Duarte, vai fazer no dia 1 um ano. No dia 1 de junho? Penso que no dia 1 de junho que vai fazer um ano. E à partida, sentámos-nos, foi muito fácil, chegámos ao entendimento, ele explicou-me o que pretendia, ainda nem tinha tomado posse, mas já tinha sido eleito, definiu-me aquilo que seriam os objetivos para o clube, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista financeiro. Em virtude de eu ser de Amarante, ter sido formado como jogador no Amarante, ter feito também uma boa parte, a parte se calhar, mais importante da minha carreira como treinador também no Amarante, ser sócio do Amarante, o meu filho também é sócio do Amarante Futebol Clube, levou-me a que aceitasse o desafio de podermos fazer com menos recursos financeiros o mesmo percurso que tinha sido feito nas épocas anteriores, ou seja, que o Amarante Futebol Clube assegurasse a manutenção naquele que é o terceiro escalão do futebol português. O desafio foi aceito, começámos desde logo a trabalhar, tivemos um mês muito intenso, porque é preciso, quando se pretende reduzir o orçamento, e eu penso que o orçamento do Amarante para este ano foi o mais baixo de sempre a uma equipa de séniores, preciso também frisá-lo, temos duas alternativas, três aliás. Primeira, ou apostamos só na formação, o que pode colocar em causa, em virtude da pouca maturidade dos jogadores,
a permanência, ou seja, o objetivo desportivo, podendo atingir o financeiro, não atingir o desportivo, ou vamos buscar jogadores com 2, 3 anos de sénior que acompanhamos o percurso, que essa também é a minha função enquanto treinador, ir acompanhando aquilo que se passa à volta nos clubes, na formação dos clubes maiores que o Amarante, ou os jogadores em fim de carreira, para poderem vir ao encontro daquilo que são as possibilidades do clube. Obviamente teríamos que apostar pela segunda situação, tentando harmonizando com aquilo que seriam os jogadores que sobem da formação. Portanto, temos aqui um misto entre a primeira e a segunda situação que eu lhe falava. Conseguimos fazer um grupo jovem, de qualidade, com um grande caráter competitivo, e começámos a trabalhar com muito afinco, muita atitude. Sabíamos já à partida que, para termos hipótese no campeonato, podemos fazer um campeonato que nos orgulhasse a todos, teríamos que ser, a nível do trabalho, durante a semana, o mais competentes e o mais eficazes possível. Foi o que foi feito. Começámos a época numa grande forma, fizemos 7, 8 pontos, andámos nos primeiros lugares, fomos ao Bessa, eu recordo-me desse jogo, fizemos uma exibição fantástica, a partir dos 18 minutos com menos um jogador. A partir daí tivemos 4 a 5 jogos não tão bem sucedidos em termos desportivos. Houve ali algo que não correu muito bem, que obviamente é fácil agora nós apontarmos causas internas, mas eu procuro sempre ver aquilo que está mal feito é dentro. Eu posso lhe dizer que nesses 5, 6 jogos tivemos 55 amarelos e 11 expulsões. Portanto, o que transformou esses amarelos, esses vermelhos, transformou na ausência de pontos nessas jornadas. Falámos, reunimos, falou-se com a equipa, sempre disponível, e partimos para uma sequência de jogos, 9 jogos consecutivos sem perder, e fechámos a primeira fase. No quarto lugar, atrás do Friamundo e do Boa Vista, 2 equipas que vão disputar. Uma subiu à segunda liga, a outra vai para a primeira divisão. E o Gondomar, à nossa frente. Fizemos, para além do parte desportiva, tivemos grandes exibições. Penso que esta equipa teve a virtude também de trazer alguma emoção ao Municipal de Amarante. Eu não posso falar para os anos anteriores, porque poucos jogos assisti, estava a trabalhar noutros lados, mas que também trouxe emoção, e houve jogos de grande emoção aqui no Municipal. E eu penso que isso também é bom, que as pessoas também vão ao futebol, não para verem jogos com algum mornos e apáticos. Iniciámos a segunda fase, que do meu ponto de vista aqui a Federação não pensou bem em termos competitivos a separação das 2 fases. Apurando só 2 equipas para disputar a subida, ficam 8 equipas a disputar um objetivo residual. O que faz com que as equipas Gondomar, Salgueiros e Amarante, no caso, que foram as que fizeram mais pontos na primeira fase, que transitaram para a fase de manutenção, tiveram um início de segunda fase algo irregular. No final da segunda fase toda a gente estava no seu sítio, mas o início da segunda fase de manutenção, as 3 equipas algo irregulares, porque para quem tem 8 pontos, motivar-se para não descer de divisão ou criar estratégias para lutar é sempre fácil, tem que olhar para cima, tentar agarrar e encontrar forças. Eu não estou a dizer que nós que facilitamos, mas em termos do emocional, a abordagem aos jogos e aos lances altera. A partir do momento que abrimos outra vez os olhos... Portanto, está a falar aqui de uma barreira psicológica de uma certa forma. Porque é complicado. Quem fez 30 pontos e quem faz 8 pontos e tem na mesma possibilidade de chegar a quem fez 30 pontos num campeonato e 34 pontos, que foi o caso do Gondomar, que ficou à nossa frente na primeira fase, é complicado voltar e num espaço de 2 ou 3 jogos estamos todos iguais. Tira aqui, desvirtua um bocadinho. Acresce outro facto, que estas equipas todas de baixo puderam ir buscar 20 jogadores se quisessem em janeiro, quando acabou a primeira fase. A Naval 1º de Maio foi buscar, não é do nosso campeonato, mas é da nossa série, foi buscar 24 jogadores novos. 24 jogadores novos. Isto desvirtua, isto não há fair play, não é? Não há fair play em termos daquilo que é, porque uma direção que se compromete a cumprir com todos os jogadores que contratou até ao final da época, que cumpre religiosamente, não pode fazer isto em janeiro, fazer um upgrade à equipa. Quer dizer, obviamente que há aqui um desvirtuar daquilo que seria um campeonato por inteiro até ao fim, e quem subisse... Um pouco mais linear, porque este campeonato nacional de séniores realmente é não vou dizer estranho, mas
não é muito compreensível às vezes. O modelo anterior que existia na terceira divisão, que foi em parte copiado, eram 6 equipas a poder disputar a subida de divisão e 6 equipas a disputar a fase de manutenção, ou seja, mas eram 6 que podiam disputar a subida de divisão. Nestes casos são só 2. São só 2. E ficam 8 a fazerem de janeiro a maio. Se tiver depois de ganhar uma manutenção mesmo, manutenção. Eu acho que isto também tira competitividade em algumas séries, noutras traz, mas ao fim da primeira volta da segunda fase já estava tudo no sítio. As equipas que estavam à frente ficaram e que terminou assim. De qualquer das formas, também posso dizer-lhe que a segunda fase e estes 2 jogos em casa que perdemos consecutivos trouxeram também à frente aquilo que melhor esta equipa tinha. Portanto, por vezes há males que vêm por bem, neste caso, para mim, do ponto de vista da avaliação da equipa, do desempenho do jogador individual e a parte coletiva, deixou-me muito satisfeito e tivemos jogos muito conseguidos, de muita emoção também, de bom futebol, boa prática de futebol, e onde os jogadores também se valorizaram, não é? Temos o guarda-redes titular, que fez mais jogos com 19 anos. Temos jogadores com 20, 21, 22 anos que se afirmaram, que criaram agora um estatuto neste campeonato, que são observados, que foram valorizados pelo clube e por tudo aquilo que o clube lhes proporcionou. Também tenho que acrescentar aqui algo que é importante, que é o Amarante vence pela primeira vez com este grupo fora do continente. Uma vitória na Camacha por 1-0. Da sua história, do alto dos seus 90 e qualquer coisa anos. Portanto, tudo isto que foi feito, o trabalho e a parceria que houve sempre de proximidade com a direção, a proximidade possível em virtude do ANATIB, que tiveram as camadas jovens por andarem dispersas pelo Conselho, principalmente aqui no centro urbano, para treinos, por tudo isto que foi feito e conseguido, acho que a época foi muito positiva. Foi uma época muito positiva. Temos jogadores do Amarante, todos eles saíram valorizados esta época. E eu acho que o mérito aqui é de todos, porque toda a gente encarou bem o espírito daquilo que é ser. O Amarante é um clube diferente. Há outros iguais, no mesmo patamar, mas o Amarante é um dos que é diferente. E é essa mensagem que tentou-se passar. E é um facto, o Presidente no outro dia é que me frisou isto, é que um jogador do Amarante, que é de fora, frisou que jogava no Real Madrid desta divisão. No Real Madrid da divisão. Portanto, obviamente estamos aqui a ver há algum exagero nas palavras, mas para ver o sentimento que alguém de fora, que veio pela primeira vez este ano, sente a integração da forma que foi feita e tudo aquilo que lhe é proporcionado para ele poder ser competente e fazer aquilo que lhe é exigido ao domingo. Tudo isso me deixa muito satisfeito e como sou também ambicioso e gosto sempre de estar a traçar sempre novas metas e novos objetivos, permite-nos também olhar para a época que aí vem com a intenção, pelo menos com a intenção de melhorar. Concorda com o António Duarte quando ele diz que o Amarante está neste momento na divisão certa, portanto está no sítio certo, na hora certa, em termos de capacidade que tem, em termos de jogadores que tem e obviamente a capacidade financeira também a este ponto. É o seu sentimento também neste momento? Obviamente como desportista provavelmente quererá almejar por algo um pouco melhor, mas como sócio, se me permite. Como sócio, obviamente. Não, eu acho que nestas coisas nós temos sempre que ter aqui algum equilíbrio entre a razão e a emoção. Mas eu mais, de forma clara, mais do lado da razão, como é evidente, não por falta de ambição. Não por falta de ambição para o clube, mas eu acho que temos todos ter os pés bem assentes no chão, saber os momentos em que passamos, aquilo que podemos assumir, o que não podemos assumir, porque às vezes um passo mal dado ou em falso pode comprometer um trabalho de uma década ou duas. E eu acho que o Amarante deve, a partir de agora, que terá uma melhoria significativa daquilo que são as condições de trabalho, abraçar aquilo que eu entendo que deve ser o ano zero do clube agora em termos de formação, criando um modelo, criando uma estrutura que lhe permita ao longo dos anos ir abastecendo a equipa sénior com os jogadores o máximo possível. Também não é uma obrigação, porque também fomos buscar jogadores 19, 20 anos, 21 anos, saem valorizados daqui, mas o clube
terá sempre uma palavra a dizer no futuro deles também. Portanto, também é importante que isso aconteça. E essa formação ser capaz de drenar para os séniores o maior número possível de jogadores com qualidade, que não seja só feito subir por subir, que seja com qualidade. Deverá adotar um modelo de formação, eu tenho um que aprecio muito e que se adequa à realidade de clubes como o Amarante, que não passa pelo Porto, Sporting, nada disso. Eu posso falar aqui, já falámos sobre este assunto, que é o Atlético Bilbao, não é? Uma equipa que só joga com bascos e atinge objetivos muito grandes. Portanto, tem que ter uma formação e uma rede de detecção de talentos e de formação muito boa. Também é preciso dinheiro para isso. Também é preciso afetar recursos para isso. Mas, com as condições que terá o Amarante, deverá pensar seriamente em apostar de uma forma consistente e eficaz e, no final, que o output seja eficiente, ou seja, que traga efetivamente valor para o clube e que num hiato de 5 anos estejamos a falar de uma realidade que permita ao clube, aí sim, e eu acho que quase por obrigação, em virtude da crise financeira que afeta os clubes das nossas divisões, o Amarante, com esta obrigação, entre aspas, seja obrigado a participar noutro tipo de campeonato. Eu não estou com isto a ser irrealista, é a análise do dia-a-dia que nós ouvimos falar de tudo o que se passa à nossa volta e no plano desportivo, mas de qualquer das formas, de forma sustentada, organizada e estruturada. Não sendo desta forma, é aquilo que nós já vimos, clubes que são como aos foguetes, não é? Sobem depois, e a queda é do mesmo tamanho.